Olá, olá, boa noite! Começando mais uma live e hoje nós vamos ter aí a segunda live para falar do nosso livro Mulheres Reais, o Legado. E hoje eu tenho uma convidada super especial, aquela mulher que idealizou esse livro. Ela escolheu as mulheres porque vocês sabem que esse livro ele foi criado por 12 mulheres, feito a 12 mãos. E a Andréa Guimarães foi a pessoa que idealizou, que nos convidou, que escolheu o título desse livro. E hoje essa entrevista com ela vai ser para saber esse bate-papo, na verdade, né? Eu vou fazer algumas perguntas para ela para entender o motivo dela para ter essa ideia de fazer esse livro. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser ótimo essa live, esse momento. Compartilha aí, principalmente com as pessoas que você quer levar uma mensagem bacana, uma mensagem de autoconhecimento, de descoberta. Eu tô esperando ela entrar aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Só para vocês entenderem, saber do que eu tô falando, né? Algumas pessoas aqui que eu tô vendo que tá entrando são novas por aqui. Então, assim, nós fizemos um livro, eu e mais 11 amigas, e essa pessoa com quem eu vou falar hoje, oi Marta, Dorinaldo, Gildevan, Zélia, todo mundo por aí, cheguem, fiquem à vontade, não vou acenar agora, mas tô vendo todo mundo entrando, tá? Então assim, gente, a Andréia, que é essa pessoa com quem eu vou conversar hoje, ela é a nossa mentora. Nós temos um grupo de mulheres, né? São mulheres no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, esse movimento que nós vivemos, ele já ultrapassou as barreiras. A Andréia chegou aí agora. Aê! Que alegria, minha amiga, ter você aqui nessa noite pra gente bater esse papo gostoso, pra gente mostrar para essas pessoas que vão estar aqui como que aconteceu tudo isso, né? Como que surgiu essa ideia de fazer esse livro, de trazer 12 mulheres para esse projeto maravilhoso, tá? Então eu vou pedir para você, compartilhe essa live com aquela mulher, principalmente, que você sabe, assim, que vai sair daqui hoje. Vocês vão sair daqui hoje, vocês ficarem aí até o final, porque eu vou fazer um desafio aqui para Andréia no final. E aí vocês vão saber o que é, uma surpresa que você não vai se arrepender. Então convida aquela mulher, aquela pessoa que você sabe que precisa estar aqui, que às vezes não tá em casa fazendo nada, né? Então vai ser muito melhor estar aqui com a gente, tá bom? Pra gente compartilhar um pouco do livro dessa mulher maravilhosa que faz parte da nossa vida, dessas 12 mulheres que escreveu esse livro, ok? Eu já vou começar assim, sem enrolação. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho a respeito da Andréia, viu, gente? Mas eu acho que eu vou deixar para depois. Deixa ela entrar logo aqui. Andréia, vamos lá. Vou te chamar. Cadê ela? Vamos conhecer esse rostinho lindo agora. Olá, boa noite. Boa noite, que alegria te receber aqui, Andréia. Esperamos muito esse momento, né? das, sua- Com das suas, certeza. das suas mentoradas, criar coragem, porque assim, acho que já tem 6 anos, né, que tu me pede para fazer uma live. Quase isso. Só isso. André, teu vídeo tá travando, amiga, tá travando. Deixa eu Esse, ver o que. ei, esse negócio não pode travar, não pode travar, que a gente tem muita conversa hoje. Não, né? Vamos destravando tudo. André, já vamos. A internet tá boa? Para mim aqui tá bom. Tá bom, né? Aqui para mim também. É, normalizou, então. Tá ok. Então vamos lá, gente. A gente vai começar aí essa live, né? Chegando com tudo, né, Andréia? Para falar do Isso nosso mesmo. livro, do nosso livro.
Eu amo dizer que eu sou autora de um livro, quero te agradecer por isso, viu? Você realmente, ontem eu estava aqui na live com a Rosa e a gente falando o tanto que você nos desafia, nos chama para ação, né? E, e assim, pessoal, a Andréia, eu vou falar disso porque ela já é autora. Inclusive, ó, eu estou aqui com um dos livros dela na minha mão. Esse livro aqui maravilhoso, que depois eu quero te perguntar uma coisa, né, sobre ele e o segundo livro que eu estou esperando o meu chegar, viu, André? Esse aqui Sim. é Solta a Corda da Escassez, que é para empreendedoras, e o outro, né, sobre a sua vida, que é a Menina da Masmorra. E agora o terceiro livro, né, Andréia? Andréia, se apresenta e começa a falar de tudo isso. Eu só falei dos livros porque eu gostaria de que as pessoas soubessem que você já é escritora, né? Nós é que estamos começando nesse ramo, mas você já tem muita experiência aí. Então conta um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Sim, muito bem. Vamos lá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um abraço aí para todo mundo que vai assistir depois dessa gravação. E eu já estou no ramo editorial, inclusive, Adriana, o meu primeiro livro fez 2 anos agora em junho, que foi a ocasião em que eu lancei o segundo livro, né? Hoje, inclusive, Adriana, está completando exatamente um mês que o segundo livro foi lançado. Foi no dia 28 de junho. E tem tido uma repercussão muito grande, muito forte mesmo. O primeiro livro, ele me surpreendeu, porque teve toda uma história de superação, né, de cura, de muita coisa. Eu sempre quis ser escritora desde criança, que eu ensaio, né, escrevo e sonho em publicar. E hoje estou podendo realizar esse sonho dentro desse nosso movimento, porque além de escritora, eu também sou mentora de mulheres, sou treinadora internacional. Criei um método próprio, um método terapêutico para mulheres, para ajudar mulheres a se desenvolverem em todas as áreas. E quando eu lancei quando eu estava no processo, né, de lançamento do meu segundo livro, eu lembro que em vários momentos, Adriana, eu escutava mulheres do movimento falando assim: ah, eu tenho um sonho de escrever um livro. Quando eu lancei o primeiro, eu ouvi muito de seguidoras, de mulheres do movimento, pessoas lá da internet mesmo falando: nossa, meu sonho é escrever um livro, meu sonho é escrever um livro. E você sabe que essa coisa de a pessoa vir sonhar perto de mim não dá muito certo, né? Aí ela vai ter que realizar o sonho. E o movimento me trouxe isso, me trouxe coragem para eu realizar os meus sonhos e me trouxe também essa liderança, né, para estimular mulheres que também sonham com coisas parecidas a também realizar os seus sonhos, né? Adriana, eu venho falando que o nosso Juntas Vamos Além nunca foi tão forte como agora, né? Ele sempre foi poderoso, mas ultimamente ele tem assim, nossa, às vezes eu Expandido, até né? muito, e às vezes eu até fico surpresa e olhando assim, meu Deus, que coisa incrível que está acontecendo por aqui. E essa é a minha trajetória. Eu já estou há 10 anos, né, atuando como mentora. Há 10 anos que eu iniciei essa jornada e que eu venho trabalhando com mulheres e que eu venho realizando vários sonhos, e entre eles foi o de me tornar escritora, né? Já ainda e agora indo para o terceiro livro, só que na companhia de mais mulheres. Eu não vou falar muito dele agora, não. Vamos falar já já desse lançamento. Mas por enquanto é isso, né? Estou nesse movimento, atuo exclusivamente com mulheres. Os livros são direcionados para mulheres, embora eu já tenha alguns leitores, né, que me conhecem meu trabalho e quiseram ler, mas o livro foi feito, todos os livros que eu fiz foram feitos pensando em mulheres, mulheres que querem expandir, mulheres que querem soltar cordas emocionais e mulheres que às vezes, Adriana, nem imaginam o que está acontecendo, né? Elas se sentem presas, travadas, estagnadas, mesmo depois de muitas conquistas, mesmo depois de terem se superado tanto, ainda há aquele Isso. sentimento de que algo não está legal, né? De que algo está pesado e que elas não sabem o que, de fato, e todos os livros eles trazem essa coisa da descoberta, né? Por isso que são tão envolventes. Andréia, inclusive, ontem eu aqui conversando com a Rosa, né, e vendo esse teu livro aqui, que é Solta a Corda da Escassez para empreendedoras, é, essa era uma das perguntas que eu queria te fazer, que eu quero Uhum. te fazer. Quando eu te procurei, estava tudo bem na minha vida,
né? Tudo bem, tudo fluindo. Na verdade, o meu momento profissional era o melhor até então, porque eu vinha de uma longa trajetória, né, com vendas de veículos, e no momento que eu te procurei, eu estava sendo gerente de vendas de uma Toyota. Então, assim, eu estava num momento muito legal, estava ganhando dinheiro, estava ali com pessoas de um nível intelectual, né? Porque aí você já está tratando com gerente, com dono e tal. Então, assim, teoricamente era para estar tudo bem comigo, mas no momento isso aconteceu contigo também, eu sei da tua história, né? Então, assim, você conta isso. O bom do nosso processo é esse, que a gente também tem, né? Assim, o que aconteceu contigo é a mesma coisa. Escreveu o livro, agora está fazendo a gente escrever o livro. Mas vamos lá, esse é o assunto mais para frente. Então, assim, o momento que eu te procurei, que foi a mesma questão da Rosa, ela estava querendo vender e tal, e te achou lá. Então, a gente não te procurou quando estava tudo ruim, porque uma das barreiras da pessoa entrar no nosso movimento é justamente esse, né? Dela pensar que tá tudo bem, que ela não precisa. Só que como eu tive ali, eu estava bem, mas eu sentia que tinha algo que não estava legal, né? Então, um incômodo de um gatilho, né? De vários gatilhos que foram ativados, e eu fui te procurar, né? Na verdade, eu não te procurei. Aconteceu lá, minha irmã te conhecia, enfim, tem toda uma história. Mas assim, acontece muito isso com as tuas alunas? Como é que surgiu isso? Porque eu te procurei por essa questão do empreendedorismo, para falar, né, mais ou menos isso. Então, diz aí como é que tudo começou e como é que está hoje, a quantidade de alunas e tudo mais. São vários momentos, na verdade, né? Não é à toa que o nome é movimento. A gente vem se movimentando ao longo desses 10 anos que está completando agora. E são vários aspectos também que atraem. Existem, sim, casos de pessoas como você que estavam vivendo um grande momento, mas que sentiam que faltava algo, não sabia nem explicar o quê. E isso é muito comum no perfil da mulher forte, sabe, Adriana? Porque a mulher forte, ela já é alta performance naturalmente. Eu não preciso ensinar essa mulher a ser alta performance, ela já vem assim, ela já vem pronta de fábrica. Ela é aquela pessoa corajosa, realizadora. A grande questão dela é justamente esse momento do olhar em volta e tipo dizer como assim, né? Se eu conquistei isso que tudo era tudo que eu queria, eu tô no topo, por que que eu tô me sentindo dessa forma? Por que que tá tão pesado? Por que que eu sinto esse vazio? Por que que às vezes eu me sinto perdida? Por que que às vezes eu me sinto, sei lá, estagnada, sendo que a realidade não condiz com todo aquele sentimento. Então não é algo assim raro de acontecer, de chegarem mulheres que estão nesse momento. Não é um momento de fracasso, literalmente, vamos dizer assim, né? Mas é um momento de grande insatisfação. E a insatisfação, Adriana, ela é uma. Eu falo assim, ela é um câncer na alma. Porque a insatisfação, ela rouba tudo. Ela rouba a alegria de viver. Ela rouba a força, a coragem, o ânimo, a vontade. Ela rouba, sabe, aquele sentimento de satisfação, de De conquista, realização. né? Tudo é anulado quando a insatisfação está instalada. E a insatisfação, Adriana, não é uma coisa opcional. Não é a pessoa que escolhe ser alguém insatisfeita, né? Inclusive, sabe o que que é comum, Adriana? É a pessoa até se julgar, achando assim, meu Deus, eu Porque não devo ser está uma sendo pessoa. grata, né? Ela pensa assim, será que eu sou uma pessoa ingrata, né? Deus me Sim. deu tudo isso e eu tô me sentindo dessa forma, como se tivesse faltando uma coisa, que eu não tivesse. A pessoa acaba sofrendo por isso, achando que ela tá sendo ingrata, mas não é. A insatisfação, ela tem uma explicação, né? Para que ela aconteça e não tem nada material que você consiga conquistar, ou familiar, ou um sonho que seja, que vá preencher o vazio que a insatisfação gera, né? Então, por isso que o movimento ele tem se expandido e trazido tantos impactos positivos para a vida de mulheres que, mesmo sendo realizadoras e conquistadoras, sentiam esse vazio. E Andréia, e assim, né? A gente vai chegar nesse momento aí que você escolheu essas 12 mulheres. Porque eu fico imaginando que com certeza havia histórias, por exemplo, ontem eu conversando com a Rosa, com certeza havia histórias lá que são mais impactantes, por exemplo, que a minha. Eu já ouvi, né? Porque eu ouvi muitas histórias lá, inclusive. Tem uma história que eu gostaria muito de ouvir de uma pessoa lá, mas ela não participou do livro dessa vez.
E eu fiquei muito alegre até quando eu vi ela num primeiro momento ali no grupo e tal, mas depois, como você falou, o momento não é aquele da pessoa, né? Vai ser um outro momento. Então, assim, como é que foi para você escolher essas 11 mulheres, 11 mulheres, né? Porque você é a autora também, né, do livro. Então, assim, como é que foi para escolher 12? Por que esse número 12? A pergunta que não quer calar. Eita, 12, né? Vivemos até o momento que foi 12 mulheres e um segredo, enquanto a gente que Quase vira não o nome tinha. do livro, né? Oi, quase vira, mas como eu falei lá no início, eu lancei o meu primeiro livro e comecei a ouvir as pessoas falando: nossa, como eu queria escrever, eu tenho vontade de escrever um livro, eu tenho um sonho de escrever um livro. Muita gente falando, de pessoas do movimento, pessoas de fora do movimento, enfim. E quando eu lancei o meu segundo livro, na verdade eu não tinha lançado ainda, estava na construção desse livro, eu tive mais uma das minhas ideias mirabolantes, né? Porque essa minha cabeça ela não para. E Eu principalmente, acredito. Adriana, nesse momento que o movimento ele está num processo de grande expansão, então é um momento propício para instalar novos projetos, né? Para atender pessoas que estão chegando, para atender pessoas que já estão aqui há bastante tempo, enfim, porque acaba que tem a mesma linha, mas a pessoa está em níveis diferentes, né? E eu estava ali pensando sobre o nosso Mulheres Reais, que é a nossa imersão, que já vai acontecer agora em 2025, a oitava edição do Mulheres Reais, que foi um projeto assim que revolucionou o movimento. A imersão é uma imersão de cura emocional para mulheres. E quando tem toda uma história, todo um contexto, né, sobre essa imersão, era um projeto que eu criei na minha mente, estruturei. Eu tinha uma imagem mental, Adriana, tão clara sobre o Mulheres Reais 2 anos antes dele acontecer, porque ele ficou 2 anos engavetado, né? Ficou 2 anos engavetado, até porque coisas não é tão rápido. Só eu, meu sonho, minha coragem, meu conhecimento, e ali eu tinha que realmente nutrir muito, né? Regar bastante um sonho para que ele pudesse acontecer por vários fatores, né? Mas o Mulheres Reais, ele estava lá no meu coração e eu tinha certeza que em algum momento eu ia lançar aquela imersão de cura emocional para mulheres. E estava tudo muito nítido na minha mente, né? Quais seriam as técnicas que eu iria utilizar, o formato e até o local. Eu tinha Andréia, uma foto na na minha mente. época, tu já trabalhava com isso ou ainda estava na escola? Não, eu já trabalhava com desenvolvimento humano, mas a minha linha era muito sobre empreendedorismo feminino. Então tinha muita coisa mais estratégica do que terapêutica, embora eu já tinha começado a implantar aspectos terapêuticos, porque eu percebi que quando a pessoa chegava num determinado ponto, ela empacava. Não tinha Sim. técnica no mundo, estratégia no mundo que resolvesse, ela empacava, e eu comecei a estudar na época sobre a parte terapêutica, e eu fui vendo por que que a pessoa trancava. Ela podia ter a capacidade, as ferramentas, a vontade, o desejo, o acompanhamento, nada fazia ela avançar. E aí foi nessa época que eu comecei a pensar na imersão. E quando eu lancei a imersão, Adriana, foi incrível, porque aconteceu do jeito que era a imagem que eu tinha na minha cabeça que representava esse sonho. Foi 2 anos depois. E o Mulheres Reais foi um dos projetos que mais marcou o nosso movimento pela intensidade das histórias, até porque é uma imersão, né? A pessoa vai viver assim, sei lá, um ano do método em ali um dia, 2 dias, dependendo do modelo. E aí, histórias muito marcantes, muito profundas, muito fortes iam surgindo de todo o movimento. Mas as histórias de mulheres reais eram sempre as mais surpreendentes, como você acabou de falar. E eu fazendo ali o meu segundo livro, pensei, já que nós vamos ter a oitava edição do Mulheres Reais, por que não lançar um livro com as histórias dessas mulheres para deixar esse registro? Até porque tem pessoas que estão chegando no movimento agora, elas estão vendo que é tudo muito incrível, elas assistem um único encontro, elas já percebem que de fato aqui tem algo que pode transformar a vida delas, mas elas não vão ter esse contexto todo que vocês que têm mais tempo têm. Tipo, você fala aí, eu conheço várias histórias muito impactantes. Ok, mas será que essas histórias vão chegar nas novas mulheres, todas elas, né? Então eu decidi catalogar. Mas muito mais interessante do que eu mesma catalogar, ir lá pedir autorização da pessoa catalogar,
Seria as próprias pessoas que viveram aquelas experiências narrarem esses acontecidos, né? Do jeito que Sim. elas perceberam. Porque é totalmente diferente, mesmo eu sendo a mentora, mesmo eu tendo sido a pessoa que acompanhou, que direcionou, mas eu tenho a minha percepção. A pessoa que viu a experiência, ela tem a percepção dela que é algo único. E aí eu tive esse insight, aquelas coisas assim que você pensa e fala. E um dia depois você fala assim, que bobagem, de onde eu tô tirando essa ideia? Mas aí como eu já sei que a mente mente, né? Eu falei, silêncio, mente, não é você que tem que responder, são as pessoas. Aí eu rapidamente gravei um vídeo, né? Você conhece bem um vídeo, porque você Não, recebeu. eu falei, ontem a gente estava conversando aqui na live, eu e a Rosa, falei assim, gente, essa André é muito corajosa. Se ela é corajosa, se ela é doida, meu Deus do céu, porque a mulher tem coragem para dar e vender. Então, aí eu falei, ó, mente, faz favor de silenciar aí, quem vai responder se quer, se não quer, se vai, se não vai, são as mulheres. E aí, Adriana, eu tinha alguns pré-requisitos, né? Como você me perguntou. Como foi que eu selecionei? Precisava ser mulheres do movimento, que já viveram a experiência do método, e precisava ser mulheres que já participaram da imersão, porque tem pessoas que são do Sim, movimento, já participaram de mentoria, de formação, de várias coisas, mas não participaram da imersão, né? A imersão sim. é presencial. Hoje, né, na época da pandemia, a gente ainda fez 2 edições online, porque o momento pedia, e foi um sucesso também. Mas é o nosso momento, né? É o momento da gente se encontrar, da gente se ver, da gente se conhecer, de pessoas que ainda não foram. E tinha que ter esses pré-requisitos: ser do movimento, já ter participado de algum Mulheres Reais, podia ser uma única edição, mas tinha que ter participado e ter um resultado muito impactante. Esses eram os 3 requisitos. E aí eu fui, selecionei essas pessoas que participaram, que tiveram esses resultados impactantes, que são do movimento, gravei esse vídeo e mandei para essas pessoas. E foi incrível, porque a primeira recebeu e respondeu: Nossa, meu sonho, não tô acreditando. A segunda, a terceira, e assim foi. E eu tinha colocado, eu não ia ter limites, né? Eu ia colocar quantas tivessem esses requisitos. Ah, então Mas algo esse número 12 não foi algo assim premeditado, não. Foi aconteceu depois. foi acontecendo, mas assim, algo no meu coração dizia assim que era 12, mas eu não coloquei isso como requisito. Não coloquei uma regra, né? Mas as Uhum. coisas foram acontecendo e no final vieram 12 mulheres. Completamos um grupo de 12 mulheres. Eu falei, então era para ser isso mesmo. E assim aconteceu, sabe? As 12 mulheres foi rápido, acho que em 2 dias a gente já tinha o grupo. E começamos o trabalho, como eu já tenho experiência editorial, né? Eu fiz todo o direcionamento, eu mesma formatei um método para construir escritoras, tirei lá da minha cabeça, até porque tudo na nossa vida, Adriana, conta. Tudo aquilo que você viveu, se você colocar em movimento, vai te trazer frutos. Sim, Então, sim. eu me formei professora há muitos anos, né? E dei aula há muitos anos e eu sempre fui muito didática. Eu sempre tive muita facilidade, gostei muito de dar aulas. Então, assim, eu tenho muita facilidade de criar um método, de criar um passo a passo. Isso para mim é muito rápido, né? Muito natural para minha mente. E ali eu peguei a minha experiência de escritora e formatei um jeito de orientar, porque todas eram inexperientes, todas sonhavam em escrever, mas todas eram inexperientes com esses processos editoriais. Formatei e no meio de um turbilhão de outras coisas que estavam acontecendo, nós fizemos Não, esse livro. tu tava lançando o teu segundo livro, né? Sim, era evento presencial, era organizando a viagem para Buenos Aires, que vai ser a 8ª edição do Mulheres Reais, era organizando minha Teu festa de aniversário, aniversário de 50 anos, o evento aqui em Marabá, presencial, que aconteceu no lançamento do meu o livro. Acelera, né? Exatamente. E a escrita do meu livro, porque o meu livro foi escrito e lançado em 4 meses. Eu comecei a primeira linha e entreguei na mão da leitora em quatro Se esse meses. aqui demorou 2 anos escrito para ser lançado, o segundo foi. Exatamente. A ideia é evoluir, né? O primeiro gastei 2 anos entre a primeira palavra e entregar na mão da primeira leitora. O segundo foram 4 meses. E assim, sem ghost por trás, não que isso desqualifique ninguém, né? Porque é uma técnica também de escrita, mas não usei ghost. Sem, hoje em dia as pessoas
tem tudo na IA, não, gente. A IA aqui é essa aqui, ó. A IA que Deus me É. deu. Foi com a IA que Deus me deu, com as minhas técnicas editoriais escrita ali mesmo, ó, digitando, fazendo tudo. Eu mesmo criei o esboço. E assim foi que eu lancei o meu livro em 4 meses. E no meio de todo esse turbilhão, fora os atendimentos, né? Em grupo Sim. individual, os processos de A bastidores, que vida tem de negócio mãe, de envolve. esposa, de vó. Tudo, tudo acontecendo. E nós trabalhando em grupo, fazendo esse livro que é o Mulheres Reais, O Legado. Gente do Ah, céu, que delícia. esse título assim não tinha como ser mais perfeito, né? Sim, como que você escolheu esse título? Eu tenho um monte de perguntas aqui. Calma, vai devagar, mulher. Calma aí. Não, a primeira pergunta antes dessa. A primeira pergunta, tá? Quer dizer, a primeira não, né? Eu já até me perdi, mas vamos lá. O que que os leitores, né, as pessoas que estão aqui, que provavelmente vão ler o nosso livro, o que que elas podem esperar desse livro? Qual que é a expectativa que elas podem criar e quando ele vai ser lançado e onde? Já fala aí, ó, já é 3 perguntas e uma só. Vamos lá. O que as leitoras devem esperar desse livro, que com certeza as expectativas delas serão superadas nesse sentido, é grandes descobertas sobre si mesmas, porque, gente, não tem como. Você ouve uma história de transformação, você se visualiza, né? Histórias inspiradoras e impactantes. E sabe o que que isso muda na vida das pessoas, Adriana? Nós, seres humanos, nós amamos ouvir as histórias das outras pessoas, né? Não é à toa que as novelas fazem sucesso há tanto tempo, né? As pessoas querem ouvir histórias, e principalmente histórias que conectam com as histórias delas. E é isso que vai acontecer dentro do livro Mulheres Reais, O Legado. Mas principalmente enquanto elas estiverem ali se deliciando, que já é algo prazeroso naturalmente para o ser humano, ouvir as histórias de outras pessoas. O grande diferencial do livro é que ela não vai só ouvir uma história, igual ela vê no story mesmo, né? Que inclusive o nome é esse por causa disso. Ou, sei lá, num filme, numa novela, num negócio mesmo que seja baseado em fatos reais. Além dessa experiência de estar ouvindo aquela história que é algo que a gente já gosta como ser humano, elas vão ter grandes descobertas ouvindo essas histórias. Agora, pensa, uma coisa que é prazerosa e curativa ao mesmo tempo, não tem como não explodir, não é mesmo? E quando é que vai ser o lançamento desse livro e onde? Porque não O podia ser aqui, né? Não podia lançamento. ser em Não, Campinês, né, querida? Você bota o para quebrar o boteco. lançamento, né? Eu gosto de surpreender as minhas mentoradas, sabe por quê, Adriana? Não é só porque eu gosto de realmente trazer novidades, porque isso é algo que eu de fato gosto. Eu gosto de surpreender, eu gosto de impactar, porque eu sei que isso mexe com as pessoas, estimula as pessoas, mas eu gosto principalmente, como eu sou estudiosa da mente humana, eu entendo que para a pessoa acessar algo novo, ela precisa ter uma imagem mental. Lembra que eu falei da imersão que eu tinha na minha mente? Uma imagem que eu criei mentalmente, que ela se materializou, gente, né? Sim. Dentro do evento. Inclusive, eu explico isso lá no livro, então não posso dar detalhes, então eu vou dar spoiler do livro. Quando vocês lerem o livro, vocês vão saber sobre essa coisa dessa imagem que eu criei mental. E eu sei desse poder. Tudo que existe hoje no mundo, Adriano, tudo de extraordinário que existe no mundo que foi construído pela mão do homem, primeiro surgiu da mente de alguém e depois foi materializado. E eu Sim. sabendo desse poder que a mente humana possui, eu faço questão de estar sempre usando toda a minha criatividade para trazer novidades que levem as mulheres do movimento para o seu próximo nível. Essa é a minha função como mentora. Então eu não queria. Elas já participaram do meu primeiro lançamento, que foi numa livraria muito linda que tem aqui em Marabá no shopping. Foi lindo. Eu vendo aquelas filas de pessoas, eu nem esperava, meu Deus, eu fiquei chocada. Aquelas filas assim, no meio daquelas coisas de livro, 2 filas, porque não cabia todo mundo numa fila só para receber o autógrafo. Fiquei impactada. Elas já presenciaram o segundo lançamento, que foi agora há um mês atrás, no evento. Foi um lançamento totalmente diferente, inusitado, inclusive, viu, Adriana? Chegou a hora do evento, o livro ainda não tinha chegado.
Tem até Demora, mas acontece sempre. tem um vídeo falando sobre isso, e aí chegou já nos últimos 5 minutos, e eu fiz unboxing, dei uma de blogueira lá no evento, fiz unboxing dos livros, né? Foi lindo, foi incrível, foi diferente, foi inusitado. E eu pensei de várias formas como que eu poderia trazer algo diferente que expandisse ainda mais a mente das mulheres do movimento e o sentimento de capacidade, eu posso ir além, né? Porque a nossa visão é evolução aqui dentro do movimento. Eu escrevi um livro em 2 anos, o próximo foi em 4 meses. Por quê? Porque nós estamos em constante evolução. Então, precisava trazer uma experiência marcante tanto para as alunas quanto para as leitoras e para a história do movimento, né, que esse livro representa. E aí eu decidi que a gente ia fazer algo realmente grandioso e lançar o nosso livro nada mais, nada menos do que um lançamento internacional, né? Então vamos lançar em Buenos Aires, na Argentina, agora em setembro, o livro Arrasou! Mulheres Reais, o Legado. Porque não é um legado? Então ele já tem que nascer grande, ele já tem que nascer impactante, ele já tem que nascer transformador, ele já tem que começar surpreendendo e impactando as próprias escritoras Sim. para que elas reflitam isso na vida das leitoras e elas se sintam assim ainda mais impactadas e nossa, que incrível, né? Eu conheço uma escritora, ela lançou um livro e o livro dela teve um lançamento internacional. Então é isso, né? A ideia realmente é essa, é sempre estar em expansão, é sempre o juntas vamos além, na prática, não só na fala, e trazer não só para mim, não só para o movimento, mas para todas as mulheres que fazem parte o próximo nível. Andréia, você é uma mulher que fala muito de assim, para quem está no grupo, né? Para que as pessoas te conheçam um pouco mais e conheçam o nosso movimento. Você é uma mulher que fala de reconexão, com a nossa essência, com o nosso feminino, é, de tudo isso, né? Eu até anotei algumas coisas aqui, é, dos pesos que nós carregamos, enfim, de várias coisas e que nós somos tratadas dentro do movimento, né? De fato, principalmente no Mulheres Reais, que inclusive quem está aqui que quiser ir para a Argentina para o lançamento desse livro para Mulheres Reais, será que pode Bom, tem ou alguns não? requisitos também, Adriana. Para participar do Mulheres Reais, precisa ser alguém que já é do movimento. Ah, tá, Já tem que entendi. participar do movimento, porque é como se fosse a nossa convenção anual Vai do. pro próximo, vai pro próximo. Olha, minha filha, ano passado foi em Paris, tá? Agora esse ano é na Argentina. Se prepare, prepara o passaporte, porque com certeza não vai ser nada mais, nada menos do que, né? Com certeza vai ser algo inusitado. Mas É, quem é do movimento, viu, Adriana? Que participa do movimento de qualquer uma das programações, da mentoria, sim, de curso de treinamento, de formação, quem já participou dos eventos presenciais, da imersão e ainda não se inscreveu, aí sim, essas pessoas podem me procurar e se inscrever, que ainda dá tempo. tá bom. E André, então assim, a gente está falando aqui, eu quero que você fale um pouco mais para que as pessoas conheçam, né, qual que é o seu trabalho com essas mulheres, né, com essas mulheres que escreveu esse livro. E fale um pouco também dessas mulheres que tá lá. Eu não li, por exemplo, a história de todas, porque eu também quero ser a leitora e pegar esse livro e ler cada história, sentir o que o nosso leitor vai sentir. Mas você teve que revisar todas as histórias, uma por uma. Então, assim, como que essas mulheres chegaram para você, as mulheres do livro, tá? As 11. Como que elas chegaram para você e como que você vê essas mulheres hoje dentro disso aqui, que você fala dessa reconexão com o feminino? Por exemplo, assim, eu vou falar só de mim. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que eu era tão masculinizada, assim, eu só vestia calça, eu não vestia, literalmente eu não usava um vestido. E aquilo ali me fazia me sentir forte, poderosa, né? Não sei, aquela coisa assim. E aí, gente, assim, é só aqui entre nós, né? As pessoas começaram a achar que eu era homossexual, né? Por causa de sapatão, sei lá como é que chama.
algumas pessoas começaram a comentar sobre isso do meu jeito, sabe, firme, duro, ainda mais que eu estava numa posição em um cargo que exigia mais, assim, eu não sabia como lidar com isso, na verdade, na época, né? E ele exigia uma postura, isso, e eu achava que para ter isso eu precisava ser aquela linha dura, eu precisava, né? Eu não consegui colocar o meu feminino, e foi a partir daí, inclusive, que eu te procurei, né? Então, assim, como que essas mulheres, essas 12 chegaram para você e como que você vê ela hoje dentro do que você ensina, né? Dentro do trabalho que você faz. Ótimo. Olha, considerando só o grupo das 12, né, que inclui a mim, foram assim diversos tipos de histórias, mas algumas coisas é em comum a todas. Todas eram mulheres fortes, todas, sem exceção, Forte, né? explica para o pessoal o que é forte, assim, É justamente essa mulher que a Adriana falou, assim, muito. Essa mulher muito rígida, né? Muito independente. O que eu. É a empoderada, né? Porque essa história do empoderamento, que na minha opinião tinha que se chamar se lascamento, foi uma grande farsa, né? Uma grande farsa ideológica, sei lá de onde veio, que claro, tem como base algumas questões que foram reais e tudo, mas tudo isso, na verdade, Adriana, veio como uma proposta de libertação para as mulheres, mas se tornou um grande peso. Porque as mulheres se colocaram num lugar tão pesado, mas tão pesado, achando que elas estavam arrasando, que no final elas só arrasaram com elas mesmas. Doente emocional, doente fisicamente, muitas sozinhas, destruíram seus relacionamentos por conta dessa dureza, se machucaram, se frustraram, enfim. Essas mulheres, elas acabaram se endurecendo demais, se endurecendo às vezes na criação dos filhos, se endurecendo em relação às coisas que têm relação com o feminino. Eu falo por mim mesma, né? Eu falo em vários momentos da minha mentoria o quanto que eu evitava aquelas. Mulher, casada, com as minhas filhas, né? O quanto que eu evitava aquelas coisas que eram tidas como tipicamente femininas, porque eu me sentia inferiorizada. Por exemplo, cuidar de uma casa, fazer uma mesa posta. Eu ridicularizava tudo aquilo, porque eu achava que se eu entrasse muito nesse universo feminino, além do que eu já estava, né? Eu iria me menosprezar. Mas de onde veio tudo isso? De tudo que a gente viu, ouviu e sentiu sobre masculino, sobre feminino, né? Sobre essa coisa de machismo, de feminismo, de tantas coisas ideológicas. E as histórias, né? As histórias familiares de mulheres que realmente sofreram. E vários históricos que todo mundo são femininos e que são reais de fato, mas que foram nos apresentados de uma forma intencionalmente nos levando para um caminho de dureza, um caminho de peso, um caminho de solidão. Essa é a verdade, porque a mulher forte, ela encontra um caminho de solidão em todos os aspectos. Para empreender, ela se isola. E eu tenho falado muito, gente, pior lugar para prosperar é sozinha. A mulher forte, ela é independente demais, porque ela não aprendeu a confiar. E isso faz com que ela se isole, com que ela, sem perceber, afaste as pessoas dela. E um preço muito alto por isso. E as mulheres, porque elas romantizaram algo que hoje traz prejuízo para as mulheres. E eu acabo falando até assim, as mulheres acabaram sendo tão iludidas que elas tiveram que Andréia, amando hoje em dia. tá travando um Tá pouquinho. Tá travando um pouco. Tá dando certo. para entender, mas tá travando um pouco. Vai, continua. Certo. Então, que bom que as mulheres hoje estão acordando, Adriana, para saber que sim, nós somos fortes, está no nosso DNA, não vai mudar, mas que a gente pode buscar um ponto de harmonia e não entrar nesse jogo, né, da independência demais, essa coisa assim de carregar o mundo nas costas, de não depender de ninguém, até porque essa história não é real para ninguém, porque nós não somos, o ser humano em si, ele não tem como não depender de ninguém, isso não existe, né? Nós precisamos sim de outras pessoas em todos os níveis de relacionamento e nos afastamos muito daquilo que era só nosso, e o nosso verdadeiro poder.
ele está em nós sermos tudo aquilo que nós nascemos para ser, em todos os sentidos, no sentido de capacidade, no sentido de realização, no sentido da nossa essência também, porque nós nascemos para ser feminina, não para ser essa estrutura dura e rígida o tempo inteiro, né? Tem horas que você realmente precisa ser mais posicionada, mas você não precisa carregar esse peso o tempo inteiro, porque a nossa biologia não suporta isso. Essa é a grande verdade, né? A mulher não foi feita para viver sob o constante estresse. Isso gera um efeito do cortisol no nosso organismo que no corpo masculino não acontece. Né? Quando o homem ele é pressionado, Adriana, dispara nele uma dose de testosterona, então ele vai para a guerra. Nós recebemos um modelo de trabalho e de empreendedorismo masculino, porque as pessoas falam que é empreendedorismo feminino, mas de onde tiraram o empreendedorismo feminino se as mulheres nem tinham essa liberdade? Sim. Pegaram o modelo masculino, enfiaram ela abaixo. Só que a mulher não é esse perfil que o homem é, linear. A mulher ela é cíclica, né? Ela vai ser sempre cíclica, não importa o que a pessoa pense, isso não vai mudar. Então, nos afastaram dessa nossa essência com esse monte de história, né? Estudo e trabalho para não depender de homem nenhum, não sei o quê, todas essas histórias que a gente ouviu, que trouxe peso para a nossa força. A nossa força se tornou um peso para nós mesmas. Mas existe uma forma, sim, da gente ser forte, mas colocar nossa força no lugar certo, se permitir desfrutar, ter uma vida leve, né? Nos conectar com o nosso feminino, sem abrir mão de ser posicionada quando é necessário. E é isso que nós fazemos aqui. E aí essas mulheres hoje, como é que elas estão, assim, Andréia? Por que que você olha para ela e para elas, né, para as 11 e vê que nós somos capazes de passar a mensagem que para você é uma missão? E eu sei que foi difícil para você abrir mão disso também, né? Assim, a gente tem as nossas conversas dentro do grupo mesmo, e eu sei que assim tem aí dentro, né, aquela pessoa que gosta, que é perfeitinha, que gosta de controlar. Imagino que deve ter sido muito difícil para você passar para outras pessoas, não, escreve aí do teu jeito, né? Sim, Porque pode vir várias surpresas, né? Não é aquela coisa engessada. E, por sim, exemplo, pelo menos no meu caso, eu escrevi, você fez poucas correções. Você falou assim, eu quero uma história real, né? De mulher real e tá aí. É desse jeito. Teve muita sim. coragem aí envolvida, não teve? Sim, olha, na verdade, Adriana, eu, como falei lá no início, essa minha facilidade metodológica me ajudou e ajudou as escritoras, porque eu criei ali um roteiro, vamos dizer assim, né? Um guia, melhor dizendo, um guia para escritoras que nunca escreveram, né? Pensar Tá que eu estava. travando, tá travando um pouco. Eu vou voltar então. É, coisa que eu facilmente consigo criar um roteiro, uma metodologia. Então eu pensei, eu tenho aqui 11 escritoras que nunca escreveram, então eu tenho que pensar nisso. Esse é o meu ponto-chave. Sim. Então eu criei um guia, um pequeno guia simples de entender, mas que ia dar um direcionamento para elas do que era essencial e deixei elas à vontade para escreverem do jeito delas, né? Com a linguagem delas, mas sem perder o fio da meada, seguindo aquela estrutura, né? E aí o Aham. que aconteceu? Para minha surpresa, Adriana, quando eu fui. Assim, quando elas fizeram a primeira versão, você lembra disso? Eu falei, gente, não adianta me mandar texto, que eu não vou ler texto de ninguém agora, vai ter o momento. E aí seguimos todo um cronograma, né? E na reta final foi o momento, a hora da verdade, né? Como você disse, foi muita coragem mesmo, porque se tivesse algum texto que não tivesse condições de ser Não tinha publicado, mais como pedir pra sair, né? Não, olha, não vai dar certo, eu vou trocar, peraí. não dava para trocar, eu ia ter que ajudar a pessoa. Eu ia ter que fazer o papel de ghostwriter. Já ouviu falar de ghostwriter? Não. É um especialista editorial que, tipo assim, sabe aquela pessoa que ela não leva jeito com a escrita, mas ela tem boas Ah, já ouvi, histórias? já ouvi. Então ela só conta a história do jeito dela e o Ghost vai lá e organiza na forma escrita que, né, adequada para a produção de um livro. Quando tu chamou a gente, eu pensei que você ia fazer isso, viu? Porque você é professora, né? Você é muito boa nisso. Então eu falei assim: ah, não, vou tranquila, com certeza. A Rosa estava dizendo ontem que ela passou acho que uns 3 meses para escrever.
Já quer ser escritora. Como é isso, Brasil? Tá vendo? Virou a chave. Igual eu escrevi em 2 anos, depois em 4 meses. E aí, Adriana, para minha surpresa, quando eu fui fazer a revisão final, com uma por uma individualmente, eu vou te dizer, olha, eu não posso dizer como que essas mulheres estão hoje, porque senão eu vou falar demais do livro, mas são histórias tão profundas, marcantes e surpreendentes, e cada uma soube expressar isso de uma forma tão linda, profunda, que durante as revisões teve momentos que eu, com tanta experiência, né, já ouvi tantas histórias Já pesadas, que é a vida do sabe dessas terapeuta, histórias, né? Já conhece a as vida do, histórias. sim, e a vida do terapeuta é isso, Adriana. Você ouve muita coisa assim que, né, que ninguém anda ouvindo por aí. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa experiência, gente, teve momentos assim que eu tava lendo o livro junto com a pessoa e eu pausava e eu tinha que dar um suspiro assim, que eu não dava conta de continuar lendo. De tão profundo, tão verdadeiro, tão real, assim, tão impactante. Nos dois sentidos. No sentido da transformação de vida que a pessoa viveu, e aí entra eu como mentora de escritoras, né? Que eu acabei virando isso sem querer. E do ponto de vista da estrutura textual, eu fiquei impactada. Eu falei assim, meu Deus, que qualidade desses textos! Eu fiquei chocada, eu fiquei impactada, porque honestamente, não que eu queira desmerecer as minhas alunas mentoradas, mas como elas não são profissionais da escrita, eu não esperava uma estrutura textual tão bem elaborada. Eu já estava preparada para ajudá-las nesse processo que chama Copydesk, né? Eu estou falando um monte de língua editorial aqui, depois vocês Ai, vão entender. eu amo, porque eu- a gente só aprende. Depois vocês dão um Google aí. Eu já É. estava esperando que eu ia fazer um trabalho de Copydesk com essas mulheres, gente, mas eu fiquei chocada. Porque, assim, muito pouquíssima coisa que precisou ali de um ajuste. Os textos ficaram na qualidade incrível, tanto do ponto de vista da escrita, quanto do ponto de vista da profundidade, da emoção que transmite. Nossa, eu ri, eu chorei, eu suspirei, eu teve um momento que eu tive que ficar em silêncio, assim, um minuto de silêncio mesmo, para poder respirar, me recompor, para dar continuidade na revisão. Foi muito forte. Foi muito profundo, as histórias são muito profundas. Cada escritora seguiu ali aquele guia e conseguiu transmitir lindamente, de uma forma assim muito, muito profissional, muito linda, as histórias. E por isso eu tenho mais convicção ainda, Adriana, que esse livro vai impactar quem lê. E ainda mais, que a pessoa que começa a ler, ela não consegue parar. E ainda mais que ela nem precisa ser uma leitora assídua. Se ela se arriscar a começar a leitura, ela não para mais, porque vai ser muito envolvente. Ouvir histórias de outras pessoas já é envolvente. Agora, ouvir histórias tão profundas é muito mais, gente. É muito mais. E é isso que o livro vai trazer para você, que é leitora, né? Que vai ser uma das nossas leitoras. E Posso falar mais? André, Não, senão eu vou dar spoiler. é, não, dá vontade, né, da gente falar alguma coisa. Mas assim, ó, o que eu tava falando pra Rosa ontem é assim, pra mim, né, começar a ler foi um grande desafio, né? Até hoje é. Eu tenho que, assim, porque tem as coisas, você chega em casa, você trabalha, quer ficar com a família, quer fazer, vai fazer comida, fazer as coisas de casa, enfim. Então você realmente tem que ter a disciplina de tirar um tempo para ler, né? Eu comecei nos áudios e tal, e aí fui gostando das histórias e comecei a ler. Peraí que a Rosa tá dizendo aqui que meu áudio tá baixo. Então, Pra assim, mim, tá mal. então eu estava falando para Rosa ontem que o legal desse livro é porque ele não é uma coisa linear. Tipo assim, eu comecei a ler aqui o Solta Corda da Escassez da Andrea. Do começo ao fim é a Andrea falando de um determinado assunto. Não, lá eu li aqui um capítulo, no próximo já é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, eu acho que essa dinâmica de ter várias histórias, né, de várias mulheres diferentes, inclusive, gente, assim, esse movimento ele já ultrapassou as barreiras do Brasil há muito tempo, né? Não só Sim. da Andrea fazer o Mulheres Reais fora daqui, mas de alunas que moram fora. Inclusive, nós temos uma escritora que mora em Portugal.
Em Londres, que ela, em Londres, né? Ela nem tá aqui, é coitada, porque não tem como, né? Lá é 5 outro horas. horário. Hora dessa ela já tá dormindo. Sim. E então, assim, vai ser muito legal isso, né? Porque é dia a dia diferente, são coisas, realidades muito diferentes, né? De uma da outra, mas com transformações muito profundas, né, Andréia? Muito, muito mesmo. De forma assim surpreendente, porque olha, eu que sou mentora dessas mulheres, que acompanhei a história de cada uma desde quando chegou, quando eu li o livro, foi impactante para mim, gente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que é isso? E é impossível que alguém leia ao menos um dos capítulos que estão reunidos ali e diga, não, não me trouxe nada, né? Não, não me agregou nada. É impossível. E Andréia, vamos fazer assim, ó, só para o pessoal que está aqui é, saber qual que é o tipo de história. É um desafio, né? Assim, para você, eu sei que a gente não vai expor ninguém aqui, mas assim, conta para nós. Eu sei que você já ouviu várias histórias, histórias impactantes. Por exemplo, histórias que vêm muito e me impactam muito com relação à saúde física. Porque Uhum. esse dia eu estava até assistindo né, uma aula sua e você falando a respeito disso, né? Que teve uma pessoa que estava com problema de saúde. Ela falou: não, mas eu sei, meu problema é hormonal, meu problema também né? Mas tem uma raiz emocional. E eu queria que tu contasse a história, uma história assim, bem impactante, que você lembre de alguém, de alguma aluna sua que não está no livro, tá? Só para essas pessoas saber qual que é o nível de histórias que elas vão encontrar no livro. Certo. Tem tantas histórias. Há Eu muitas te histórias, né? peguei, eu te 10 peguei. anos, meu Deus, 10 anos. Tantas vidas impactadas financeiramente, em negócios, relacionamento conjugal, familiar, saúde emocional, saúde física. Mas de várias histórias impactantes que a gente tem, eu lembro de uma história que não está no livro, tá, gente? Então não é spoiler. De uma história de uma mentorada, de uma pessoa que até participou de o primeiro Mulheres Reais e de alguns outros projetos. E essa pessoa chegou a andar de cadeira de rodas. Essa pessoa chegou a ser alimentada por outras pessoas, porque ela perdeu essa capacidade de se alimentar. Ela perdeu a autonomia total sobre o próprio corpo. E quando ela me conheceu, ela fazia tratamento já há muitos anos. E eu me lembro que os primeiros treinamentos que ela foi comigo eram presenciais sobre empreendedorismo feminino. E ela tinha dois celulares, né? Um celular de uso pessoal e um celular, gente, que era só alarme para ela não perder os horários dos remédios controlados. Ela tomava 8 remédios controlados há 18 anos. E aí eu lembro até hoje, ela me chamava de professora. Aí no treinamento ela dizia, professora, me perdoe, meu celular vai tocar algumas vezes, mas não é ninguém me ligando, é porque eu tomo alguns remédios e aí eu não posso perder o horário, eu posso me envolver aqui na aula e esquecer. Então, por favor, né, me perdoe, mas eu vou precisar que esse celular toque. Eu, não, tudo bem, não tem problema. E o tempo passou e ela participou, depois ela foi entendendo as questões emocionais, né? Ela veio por causa do empreendedorismo, de vendas, mas ela foi descobrindo coisas sobre ela que foram impactando a vida dela. E eu me lembro que depois de muitos projetos que ela participou comigo, num dos Mulheres Reais Digital, que aconteceu 2 edições apenas digital, ela estava em um outro estado e ela estava assistindo de lá. E eu me lembro do momento que ela disse assim: olha, Andréia, eu venho aqui nessa cidade, nesse outro estado, de 6 em 6 meses fazer o acompanhamento com o médico, que é o chefe da equipe médica que cuida de mim. E eu tô aqui 2 meses depois da última vez, porque ele me pediu para eu vir urgente. E eu tive que antecipar minha vinda, né? 4 meses, né? Antecipado. Porque ele percebeu uma grande evolução em mim, e ele viu que eu não precisava mais de tantos remédios, então ele veio, ele me mandou aqui para entender, né, o que está acontecendo e já começar a desmamar, é assim que falam, né? Porque remédio controlado a pessoa não pode parar de tomar amanhã, ela tem que viver todo um processo de desmame, como ele chama, para eu poder ir deixando aos poucos as medicações. Já me deu alta de profissional tal, porque ela tinha uma equipe que cuidava dela, profissional tal,
Gente, isso tá gravado. Era essa história que eu queria ouvir. Você acredita, André? E aí, ela disse assim: é o único profissional que ele disse que eu não posso ter alta da Andréa Guimarães. Gente, nessa hora, assim, eu perdi a estrutura. Ela E olha contou que eu lá nas Mulheres Reais em São Luís essa história. Foi ela que eu queria que. Assim, eu gostaria muito que ela tivesse esse sei. livro contando essa história E dela. aí, nossa, eu fiquei assim, eu perdi o chão, né? Na hora, assim, porque eu de verdade, naquele tempo, Adriana, naquela altura do campeonato, eu sabia que o método ele era muito forte, eu sabia que era um método impactante. Eu já tinha muitas pessoas que tinham depoimentos de várias áreas da vida, de melhoras. Eu já tinha até resultados também de saúde física. A pessoa dizia que entrou no encontro com enxaqueca e de sair boa. A pessoa que tinha algum problema e eu direcionava o motivo emocional, porque, gente, o corpo é a expressão da mente. Então, todas as doenças e sintomas têm uma raiz emocional, e isso não quer dizer que você não tem que ir ao médico, tá? Mas que se você fizer o tratamento físico junto com o emocional, a evolução é muito maior, né? E a chance de você não ter de novo é muito maior, se você entende a raiz emocional daquilo. Então, eu fiquei impactada, porque eu já sabia que o método era poderoso, mas aquilo ali, gente, ultrapassou o limite até pra mim. Hoje não, hoje eu já tô Ei, acostumada, peraí, né? funciona mesmo, calma. Eu fiquei tipo isso, gente, funciona mesmo. Foi muito forte, foi muito louco. Eu demorei assim, sei lá, uns 5 minutos pelo menos para eu poder me recompor e conseguir dar continuidade, porque foi chocante até para mim, né? E várias outras histórias. Depois dessas, já tive outras mais profundas ainda. Essas vocês vão ver lá no livro. E não para, sabe, Adriana? Porque ali no livro tem histórias só de mulheres reais, fora tantos outros projetos que a gente tem aqui no movimento, né? Se for juntar os resultados de mentoria, se for juntar os resultados de financeiro, de empreendedorismo, de relacionamento restaurado, de tanta coisa, minha gente, ela não tem que lançar um livro a cada mês. Andréia, assim, a gente tem muita coisa para falar, né? Se a gente for ficar aqui conversando a respeito disso, vai ser uma noite toda. Mas eu quero aproveitar esse momento que a gente está aqui chegando a 1 hora para nós relaxarmos, né? Hoje é segunda-feira e eu quero a surpresa que eu tinha para quem estivesse nessa live. Eu gostaria que você fizesse um exercício terapêutico, por menor que ele seja, para que as pessoas. Eu falei assim, e eu acredito nisso. Pode ser uma pessoa só. Eu quero que ela saia daqui hoje diferente. Eu quero que ela entenda o poder desse movimento que nós vivemos, que ele é real, né? E aí eu gostaria que você fizesse isso, né? Desde já eu vou agradecendo aí, porque agora eu vou deixar a fala só com você e depois a gente encerra a live depois do exercício. Te agradecer profundamente por ter me escolhido, tá? Eu acredito muito que se eu estou aqui é porque tem um propósito, né? Deus teve um propósito e te usou para isso. E eu estou muito feliz de escrever o livro. Meu Deus, eu nunca imaginei, né? Assim, tinha vontade de fazer isso, mas nunca imaginei. E agora é real, graças à sua ideia maravilhosa. Obrigada de verdade. Eu acredito muito que nós vamos levar muitas curas, tá? Para todas as mulheres que tocar a mão nesse livro, né? Nós temos uma intenção muito forte a respeito disso. E eu acredito que assim vai ser, tá bom? Um Ótimo, beijo grande, um show. beijo a todas que estiveram aqui, tá? E a todas que vão ver essa live. E é isso aí. Vamos lá então, gente. Bom, como a gente falou hoje muito de sonho, de você ser incentivada, do Juntos Vamos Além, então eu vou trazer algo nesse sentido, porque eu sei que todo mundo que está aqui assistindo, seja aluna, seja escritora, seja convidada, seja futura leitora, eu sei que tem um sonho aí guardado, talvez engavetado, não sei como que ele tá, mas eu sei que tem um sonho e a gente pode trazer esse sonho à existência hoje. Então eu quero convidar todos vocês a fecharem os olhos. Respirar profundamente, como se você quisesse que eu escutasse a sua respiração. Vai respirando bem devagar, inspirando o ar pelo nariz, jogando lá no seu abdômen
e soltando suavemente pela boca. Vai soltando o ar até que se esvazie completamente. Repete esse movimento de inspiração pelo nariz, bem devagar, de forma amorosa. E você vai soltando o ar pela boca. Vai sentindo o seu corpo relaxar. Vai sentindo o corpo se acalmar. Vai sentindo a sua mente desacelerando, silenciando. E você vai se conectando nesse momento presente, sentindo o seu corpo, sentindo o momento presente, se conectando. Isso, vai acalmando todo o seu corpo. E agora que você já acalmou, eu quero que você traga na sua mente uma imagem. Traga uma imagem colocando como se fosse um telão na sua frente. E nesse telão, você começa a visualizar os seus maiores sonhos, os seus maiores desejos, aquilo que você talvez até já pensa que não vai ser possível, que você não vai realizar nessa vida. Talvez porque você acha muito difícil, ou de repente porque as pessoas que estão à sua volta, elas não acreditam nisso, que isso seja possível, que seja para você. Ou talvez ninguém nunca fez isso das pessoas com quem você se relaciona. Eu não sei o motivo pelo qual o seu sonho está estacionado, está engavetado, mas nesse momento eu quero te convidar a se permitir trazer uma imagem que represente esse sonho. Qual é esse sonho? Vai construindo essa imagem como se fosse uma tela, que você vai pintando e construindo. Como que você está nessa imagem? Que lugar que representa essa imagem? O ambiente interno, externo? Quem está com você? O que compõe esse espaço que representa esse momento, essa conquista, essa realização de sonho? Sente, se conecta. Se conecta com essa imagem, vai dando nitidez, vai acrescentando mais e mais detalhes para que ela se torne uma imagem completa, que represente nitidamente e detalhadamente o seu grande sonho. Não importa em que área seja, profissional, financeira, relacional, familiar, emocional, não importa. Apenas deixe existir essa imagem. Vá construindo com muitos detalhes, com muitos detalhes. Isso. E agora, de posse dessa imagem, eu quero que você se conecte com essa imagem. Se conecte com ela, observe cada detalhe dessa imagem. E eu quero que você responda para si mesma. O que hoje te impede de conquistar esse sonho? Responde para você. Deixa essa resposta vir do seu coração. Eu não quero que ela venha do seu cérebro. Eu quero que venha do seu coração. O que que te impede de realizar esse sonho? São medos? São dúvidas? O que te impede realmente? Sente agora o que que te impede. Vai dando nome àquilo que te impede. Qual é o medo? Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é o desafio? Vai percebendo, vai trazendo essas imagens, essas respostas. E agora que você tem o real motivo pelo qual você não se colocou na direção do seu sonho, eu quero que você eleja um desafio. Aquele que você sente que é o mais forte, que te impede de chegar nesse lugar que você deseja, nesse sonho que você almeja. Qual é o maior desafio que te impede de chegar lá? Dá nome para esse desafio. Isso, agora eu quero que você pense nesse desafio. Pense nesse desafio e eu quero que você traga no seu coração agora uma resposta. Com quem você se conecta quando você está presa nesse desafio? Deixe existir essa resposta. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que você se conecta toda vez que você se depara com tal desafio? Traga no coração a resposta, não traga no cérebro. Traz no seu coração. Isso, mesmo que seja estranho, mesmo que você tinha dúvidas sobre isso, deixa existir essa resposta. Essa pessoa que você se conecta toda vez que você está diante do desafio que te impede de alcançar o seu sonho, é a pessoa com que você mantém uma relação de dependência emocional, independente de qual seja a história.
independente de qual seja a história, ou que seja uma história de dor, ou que seja uma história de amor, de qualquer forma você está preso emocionalmente com essa pessoa. E no seu inconsciente existe um registro de que se você avançar na direção do seu sonho, de alguma forma você se desconecta ou se afasta dessa pessoa. E agora que você está de posse dessa informação, eu preciso que você traga na sua mente qual é o seu papel real na vida dessa pessoa. O que realmente te impede de você avançar e deixar essa pessoa para trás? É o medo? É a culpa? É a vingança? O que é? O que que tem pesado para você que você não pode avançar e deixar essa pessoa para trás? Eu quero que você responda no seu coração. E eu quero que você agora, de posse dessa descoberta, que você tome pelo menos 3 decisões que vão te colocar na direção do seu sonho e que vão quebrar essa estrutura de dependência emocional com essa pessoa que hoje está impedindo você emocionalmente de avançar. 3 decisões, pelo menos. Não deixe de tomar essas decisões e lembre-se que uma decisão envolve ação. Então você tem que escrever 3 coisas que você vai fazer para você romper essa dinâmica de dependência emocional e avançar na direção desse seu grande sonho que já existe, já é real, que já está disponível e que você precisa dar esse passo para que você consiga romper, avançar e realizar o seu grande sonho que está só te esperando. Com esse exercício, eu me despeço e agradeço essa oportunidade rica e maravilhosa de compartilhar com vocês essas histórias. Eu tenho certeza que todo mundo que lê o livro Mulheres Reais, o Legado, vai se surpreender profundamente, vai fazer profundas descobertas que vão te libertar e te levar também para o seu próximo nível. Então não perca. Inclusive tem um grupo, tá? A Adriana tem um link, vai passar para vocês o grupo do link das leitoras que já estão aguardando o lançamento desse livro maravilhoso. Dri, um beijão, muito obrigada.